Estamos iniciando o nosso curso básico de projetos e, como o próprio nome já diz, será uma base que dará noções de execução do projeto e permitirá que o aluno aprenda a ler o que está escrito nas indicações das simbologias apresentadas. Então, nós sabemos que essas simbologias elas são definidas em normas e é a forma que o projetista tem de mostrar de uma forma clara o que ele idealizou para aquela instalação. Essa é a planta que nós iremos fazer a nossa distribuição. Como você vê aí na representação em 3D, as tubulações elas serão embutidas nas paredes e na laje. Nós iremos passar por todas essas etapas que você está vendo aí nessa relação. Mas antes disso, nós iremos definir o nosso quadro de cargas. Aqui você vê o nosso quadro de cargas vazio e nós vamos inserir os dados do nosso projeto. Você vê aqui os campos local, dimensões, iluminação, TUG e TUI. Posteriormente, nós iremos saber o que é TUG e TUI. Aqui no campo local, nós iremos descrever a parte da planta onde serão instaladas as cargas. Na nossa planta, nós temos apenas uma sala, 2 quartos e um banheiro. É uma planta pequena justamente por ter a finalidade de aprendizado. Então, nós vamos iniciar pela sala. Aqui você vê em dimensões, nós temos os campos área e perímetro. Esses dados eles serão muito importantes mais adiante para que nós possamos determinar a quantidade de luminárias e a quantidade de tomadas em cada cômodo da casa. A área, você já sabe que no caso de quadrados ou retângulos, ela é a multiplicação de um lado vezes o outro da figura. Então, no caso da nossa sala, nós temos aqui 4,55 metros vezes 2,85 metros, que são equivalentes a 12,96 metros quadrados, é a área. Então, para calcular o perímetro dessa sala, perímetro, você se lembra das suas aulas de matemática, que perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma figura geométrica. Então, no caso da nossa sala, nós teremos a soma de todos os lados que vai nos dar o perímetro. E esse perímetro dessa sala equivale a 14,8 metros lineares. Tá? A área, metros quadrados, o perímetro, metros lineares. Okay? Feito isso, vamos para a iluminação. Aqui nós temos 3 divisões. O número de pontos de luz que serão instalados no local, a potência unitária, que é a potência de cada ponto que você vai instalar, e a potência total, que vai ser a multiplicação da potência unitária pela quantidade de pontos que você tem no local. Então, aí você tem a potência total. Mas antes de nós continuarmos, vamos fazer uma pequena observação. Veja que a potência aqui ela está sendo solicitada em VA. E normalmente você vê a indicação de potência nos equipamentos escrita em watts, em watts. Aí vem a pergunta: potência em watts é a mesma coisa que potência em VA? Não, não é. Essa afirmação só é verdadeira se a carga for exclusivamente resistiva, como é o caso dos ferros elétricos, dos chuveiros, das lâmpadas incandescentes e de tantos outros. Então, se a carga não for resistiva, nós não podemos fazer essa afirmação. Não podemos
por conta da presença do que nós chamamos de fator de potência. Vamos ver um exemplo. Se a nossa iluminação for fluorescente, você vai encontrar o fator de potência estampado nos reatores. Como você vê aí, nesse caso, a potência em watts seria 40 watts, e a potência em VA, em função desse fator de potência que tem no reator, seria 42 VA. Ou seja, a potência em VA vai ser sempre superior à potência em watts. A norma sugere a potência em VA para fazermos o dimensionamento do circuito. Então, feitas essas colocações, nós vamos determinar a nossa carga de iluminação. A norma NBR 5410, no seu item 4.2.1.2.2, ela fixa as condições para determinarmos as cargas de iluminação que são baseadas normalmente em outra norma, que é a ABNT 5413. Mas em uma nota logo abaixo, ela abre um precedente onde ela fixa critérios mínimos para a determinação desses pontos de iluminação em locais de habitação. O item 9.5.2.1.2a diz que em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. E se for acima de 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, esse é o item da norma. Nesse ponto, nós vamos usar a área em metros quadrados que calculamos lá no início. Com essa área, nós vamos determinar quantas luminárias teremos em nossa sala. A área da nossa sala é 12,96 metros quadrados. Temos os primeiros 6 metros quadrados, então, para os primeiros 6, 100 VA. O aumento de 4 metros quadrados mais 60 VA. Então, restaram 2,96 metros quadrados. Esse valor ele pode ser desprezado, pois não atingiu os 4 metros quadrados completos que a norma cita. Então, nós teríamos 160 VA de carga para essa sala. Como a norma fala que está fixando a carga mínima, nós arredondamos para 200 VA e distribuímos em 2 pontos de iluminação. Mas isso é uma questão pessoal do projetista. Ele pode escolher aumentar para os 200 ou pode manter os 160. Isso é uma questão, cada projetista tem seu sentimento em relação ao local que está sendo projetado. Então, agora nós podemos preencher o nosso quadro de cargas. 2 pontos de iluminação com potência unitária de 100 VA, totalizando 200 VA. Nos próximos campos, você vê as inscrições TUG e TUI. TUG são as tomadas de uso geral, as tomadas comuns da residência. E TUI são as tomadas de uso específico. São tomadas de ar-condicionado, tomadas de chuveiro, tomadas de equipamentos com uma potência mais elevada. Essas são as tomadas de uso específico. No nosso caso, nós não temos nenhuma tomada de uso específico. Essas tomadas de uso específico, como já falei, seria de chuveiros, ar-condicionados e outras cargas com uma potência diferenciada. Então, na nossa sala, nós teremos tomadas de uso geral que serão definidas de acordo com o item 9.5.2.2.1.d da norma, que diz: em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível.
Veja que agora nós vamos usar aquele perímetro que nós calculamos no início do nosso quadro de cá. O perímetro calculado da nossa sala foi 14,8 metros. Então, primeiros 5 metros de perímetro, uma tomada. Mais 5 metros, outra tomada, 2. Sobram 4,8 metros. Como eu já disse, nós podemos desprezar esse restante de metros ou colocar mais uma tomada. Até porque isso é permitido em nota emitida na própria norma. Teremos, então, 2 luminárias na sala, totalizando 200 VA. 2 pontos vezes 100 VA cada um, 200 VA. Ok. Agora nós iremos iniciar um processo de repetição de tudo que nós já fizemos até agora. No quarto 1, nós teremos 7,42 metros quadrados de área e 10,9 metros de perímetro. Segundo a norma, para cada 6 metros quadrados de área, nós teremos no mínimo 100 VA. Então, 6 metros quadrados, 100 VA, uma luminária. Restam 1,42 metros. Esses metros quadrados eles vão ser desprezados porque não atingem os 4 metros completos que a norma estipula. Então, nesse caso, nós teremos uma luminária no quarto 1, totalizando 100 VA. Agora, vamos determinar a quantidade de tomadas do quarto. A norma fala que para os primeiros 5 metros de perímetro, uma tomada. Mais 5 metros de perímetro, outra tomada. Para o que sobrou, no caso 0,9 metro, nós podemos desprezar. Então nós teremos 2 tomadas para o quarto 1, totalizando 200 VA. No quarto 2, nós teremos 7,56 metros quadrados de área e 11 metros de perímetro. Mais uma vez, segundo a norma, para cada 6 metros quadrados, teremos no mínimo 100 VA. 6 metros quadrados, 100 VA, uma luminária. Restam 1,56 metros quadrados que vão ser desprezados, porque nós já sabemos que teria que completar 4 metros completos para acrescentar mais potência no local. Então, nós teremos uma luminária totalizando 100 VA. Agora, vamos para as tomadas. É o mesmo processo. Para os primeiros 5 metros de perímetro, uma tomada. Mais 5 metros, outra tomada. Então, 2 tomadas. Nos resta aí 1 metro. O que é que nós vamos fazer? Vamos mais uma vez desprezar esse restante por conta do que orienta a norma. Então, nesse quarto nós teremos 2 tomadas que vão totalizar 200 VA. Vamos ao banheiro. No banheiro, nós teremos 1,75 metros quadrados de área e 5,5 metros de perímetro. Segundo a norma, para cada 6 metros quadrados, teremos no mínimo 100 VA. 1,75 metros quadrados, então uma luminária. Teremos então uma luminária no banheiro, totalizando assim 100 VA. No caso do banheiro, as tomadas elas vão ser definidas de uma forma diferente por conta de uma observação que a norma faz. Ela diz que para cômodos inferiores a 2,25 metros quadrados, nós devemos ter uma tomada. Mas, por outro lado, ela diz que as tomadas dos banheiros devem ser de 600 VA até 3 pontos. Então, nós teremos uma tomada para o nosso banheiro, por conta da área, que vai totalizar 600 VA.
Agora nós vamos distribuir esses pontos de iluminação e tomadas na nossa planta baixa. Na sala nós teremos 2 pontos de iluminação e 2 tomadas. Pronto. Vale lembrar que nós devemos centralizar os pontos de iluminação e as tomadas elas devem ser posicionadas de forma que atenda todas as necessidades do local. Isso vai ser por conta de um sentimento do projetista, tá? Mas devem ser distribuídas da forma mais operacional possível. Na nossa sala já estão definidas tomadas e luminárias. Vamos agora para o quarto 1. No quarto 1, nós temos um ponto de iluminação e 2 tomadas. Ok, distribuída. No quarto 2, nós temos também um ponto de iluminação e 2 tomadas. Ok. No banheiro, nós temos um ponto de iluminação e uma tomada. Ok, muito bem. Agora é hora de nós fazermos a nossa distribuição dos circuitos, posicionar os interruptores e dimensionar os condutores na tabela do quadro de distribuição. Nós veremos isso no próximo vídeo. Até lá! Um equívoco muito comum e recorrente que é cometido por projetistas, principalmente aqueles projetistas iniciantes, é a determinação da quantidade do número de tomadas nos ambientes. Propositalmente, fizemos uma interpretação equivocada da norma NBR 5410, que no seu item 9.5.2.2.1d, ela diz que em salas e dormitórios nós devemos ter um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, alguns projetistas eles simplesmente ignoram as frações de perímetro, como fazemos com as frações de área quando definimos as luminárias. Então, nós fizemos nossos cálculos ignorando todas as frações de perímetros, porque nossa intenção era exatamente mostrar o impacto que é causado por uma interpretação equivocada da norma. Então, quando nós desconsideramos aquelas frações de perímetro, nós deixamos de projetar mais uma tomada. E isso vai alterar o nosso projeto, vai alterar o nosso quadro de carga, vai alterar a nossa distribuição, vai alterar tudo que esteja ligado aos circuitos de tomada. E outra, quanto maior o porte do projeto, maior será o impacto causado. Então, aonde nós instalamos 2 tomadas, na verdade seriam 3 tomadas. Na próxima etapa, nós iremos trabalhar com o nosso projeto já devidamente corrigido e teremos sempre dicas de projeto em todas as etapas, mas a partir do próximo vídeo, essas dicas serão disponibilizadas apenas para os alunos do curso de projetos da plataforma online. Aguardo você por lá.